Bom dia. Meu nome é Carlos Nepomuceno, mas o pessoal chama de Nepô. São 4 letras, e no Brasil, para fazer sucesso, 4 letras, né? Xuxa, Pelé e Zico, e Lula é a exceção que justifica a regra. Né? Então, eu tenho estudado, sem querer, que eu sou jornalista, e comecei a trabalhar com informática em 1982, no início da internet, da chegada da informatização no Brasil, e tenho acompanhado esse mercado desde então, feiras de informática e tal, e a partir de um determinado momento, eu fui convidado para trabalhar com a internet, fui um dos primeiros profissionais que trabalhou com a internet. Eu entrei no mercado de internet em 1992, convidado pela Rede Nacional de Pesquisa para começar a estudar e desenvolver lá com o Betinho, ali no IBASE. Foi um dos primeiros polos de internet no Brasil, e eu fiquei lá até 95, e quando foi em 95 eu montei minha empresa de estratégia digital. Eu posso dizer que eu tenho a primeira empresa de estratégia digital do Brasil. Em dezembro de 1995 eu comecei a trabalhar com estratégia digital, e de lá para cá eu tenho mais de 500 projetos desenvolvidos de estratégia digital, fazendo tudo que vocês possam imaginar na área de internet. Tudo que vocês possam imaginar eu já fiz na área de internet. E fui convidado em 2005 para começar a dar aula na pós-graduação aqui no Rio, primeiro na COP, depois na Faixa, depois no Senac, em vários lugares. E em 2005, um aluno me perguntou e disse o seguinte: Nepô, o que a gente faz na nossa empresa para a gente se adaptar a esse mundo digital? Estou falando isso de 13 anos atrás. E aí eu, com o coordenador do curso, o professor Marcos Cavalcante, falei: Marcos, vamos escrever um livro para a gente refletir sobre isso. Então, quando a gente está falando de transformação digital, o meu primeiro livro de transformação digital foi escrito em 2013. Junto com ele, foi 2006. Primeiro livro, Conhecimento em Rede. Então, eu vou passar para vocês a experiência de 13 anos dentro das organizações, pesquisando, com turmas e turmas e turmas de alunos. Eu tive diversas organizações tentando fazer essa passagem que o pessoal hoje chama de transformação digital. Então, eu já sou o transformador digital que tem 13 anos de mercado. E eu vou trazer quais são as conclusões que eu cheguei. E eu tenho falado para as pessoas que é o seguinte: eu sou palestrante Gartner, já estive na Gartner várias vezes. O prefácio do meu novo livro foi feito pelo vice-presidente de pesquisa da Gartner. E toda vez que a gente começa esse debate sobre transformação digital, eu sempre coloco o seguinte: tem alguma coisa muito errada. Por quê? O Airbnb não foi transformação digital. O Google não foi transformação digital. O Uber não foi transformação digital. O Facebook não foi transformação digital. O Mercado Livre não foi transformação digital. A estante virtual não foi transformação digital. O YouTube não foi transformação digital. Não tem nenhum case de sucesso. Nenhum. As empresas de consultoria vendem, e aí, inclusive lá na palestra do Fernando, lá no dia lá do Fernando, o pessoal fala assim: porque hoje a maior empresa de não sei do que, de mobilidade, não tem carro. A maior empresa de aluguel de imóveis não tem imóveis. Eu falei: tudo bem. Mas me diz uma empresa. Eu fiquei surpreso agora. Para mim, isso aí são os maiores exemplos de transformação digital. Quer dizer que isso não tem nada, não é uma transformação. Não, é formação digital. Mas não é transformação. Porque se vocês têm uma empresa, vocês vão fazer um processo trans. É formação. Porque eu estou criando no mercado uma fantasia de que uma empresa tradicional que tem uma formação vai fazer um processo mágico através da meditação, yoga, acupuntura, né? Vai para um Campos do Jordão, mergulha no rio Tietê e vai sair de lá formado digitalmente.
E que vai sair o Uber, que vai sair o Airbnb, que vai sair... Então está se fazendo transformação digital. E todas as plateias que eu vou, eu pergunto, me dá um case de uma empresa tradicional que agora é um Uber. Zero. Zero. Não, começou do zero. Zero. Então, não conheço. HP? Mas ela hoje ela trabalha com... Qual é o modelo que ela tem que você vai dizer que é líder do mercado... Isso é digitalização, não é um Uber, não é uma coisa exponencial. E a gente vai entrar nessa discussão. Tem livros, inclusive, que a gente tem lido, que as pessoas dão exemplo, por exemplo, que a GE é transformação digital, que a Philips é transformação digital. Na minha avaliação, não é. É melhoria do processo de digitalização interna que está oferecendo determinados produtos. A não ser que a pessoa diga, olha, então vamos esquecer esses exemplos que as pessoas estão dando. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: vocês são pessoas de negócio. Vocês têm sucesso no que vocês fizeram porque vocês desenvolveram determinadas habilidades para poder trabalhar no mercado incremental. É isso que eu percebo quando falo com executivos. Vocês desenvolveram uma capacidade fora da média para desenvolver coisas no mercado incremental. Nós estamos vivendo uma situação que eu chamo extraordinária. Nós estamos vivendo uma situação de mercado disruptivo. Nós não estamos falando de... quando as pessoas falam transformação digital, nós temos que entender o seguinte: nós tínhamos um cenário incremental no século passado, em que todas as coisas que aconteciam vinham dentro de uma determinada lógica e se mantinha essa lógica. A situação que nós estamos vivendo hoje é que há uma disrupção na maneira que a gente pensa o mundo. A maneira que nós pensávamos o mundo estava errada. É isso que a gente tem que começar a mudar. O problema é que as pessoas querem mudar a forma de agir e não querem mudar a forma de pensar. Muitas pessoas me convidam para falar: pô, vamos fazer uma mudança na minha empresa. Mas a questão é a seguinte: vamos inovar, mas não vamos mudar nada. Ou a pessoa diz: vamos mudar a forma de agir, mas não quero mudar a minha forma de pensar. Eu quero continuar pensando da mesma maneira. Então, qual é o primeiro passo? E aí eu vou trazer para vocês qual é o primeiro passo para a gente fazer uma mudança de mindset para entender o novo século. Eu não estou falando que essa mudança de mindset vai se aplicar diretamente neste momento na empresa de vocês essa semana. Eu vou trazer uma mudança de mindset para vocês pensarem o processo eleitoral que a gente está passando no Brasil, o processo eleitoral que passamos nos Estados Unidos, as mudanças que estão acontecendo, essas que o Fernando está falando dos filhos dele, e para onde nós estamos caminhando, a macro tendência do novo século. Qual é a demanda? Qual é a demanda do cliente? Qual é a demanda do cidadão? E aí eu tenho brincado com as pessoas o seguinte: não é transformação digital, é transformação em direção ao cliente digital, que é uma coisa completamente diferente. O problema não é tecnologia, o problema é cultura. O cliente está mudando a maneira de se relacionar com a sociedade. E você vê que a classe política, por exemplo, pegamos, por exemplo, a campanha do Alckmin, é uma campanha que não entendeu absolutamente nada do que está acontecendo. Nada. Quando a sociedade toda quer mudar, ele se alia ao centrão. Quando a sociedade toda quer fazer uma mudança disruptiva, ele propõe uma mudança incremental. O que acontece? Ele não consegue crescer. Ele não consegue crescer. Então, Nepô, qual é a demanda? Qual é o fator principal, latente, que faz com que a gente tenha um processo disruptivo na sociedade? E eu vou dizer para vocês uma coisa que é o seguinte: todo mundo dessa sala vai concordar
com o que eu vou afirmar. Todo mundo vai concordar, porque é autoevidente, só que a gente não tem percepção disso. E eu faço uma brincadeira, um exercício com vocês, que é o seguinte. Suponhamos que a gente tem um cidadão num kitnet, numa sexta-feira à noite, vai passar o fim de semana, pensando no programa do fim de semana dele, chegam 6 parentes naquele kitnet. Todo mundo sabe o que é um kitnet? Kitnet é aquele lugar que você entra e já está na janela. Chegam 6 parentes para passar no kitnet. 6 parentes. 7 pessoas no kitnet no fim de semana. Quais são os problemas que vão acontecer nesse kitnet? Por favor, me ajudem. Espaço. O que mais? Higiene. Água. O que mais? Comida. Bom. Bom, conflitos. É logística. Cama e espaço. Vamos lá, mais um. Conflitos, né? Doenças. Vou botar aqui doenças / saúde. Acabou de ser horário também. Isso. Então, olha só. Todo mundo concorda que estes problemas terão que ser administrados, sim ou não? Independente de qualquer coisa? Sim ou não? Beleza. Alguém tem noção de quantas pessoas viviam no planeta em 1800? Alguém tem esse número na cabeça? 1 bilhão. 1 bilhão. Quantos somos hoje? 7. Se eu fosse aqui um presidente da ONU e dissesse para vocês, quais são as principais crises que o mundo está passando? Éramos 1, saímos para 7. Às vezes a gente não está falando das crises mundiais que a gente tem hoje, que a gente tem que administrar as oportunidades de negócio que existem. Espaço, higiene, a gente pode falar aí de saneamento, etc, etc. Água, comida, conflitos, logística, doença, saúde, epidemias, etc, etc. Faz sentido isso? O que a nossa pesquisa percebeu? O primeiro passo mais importante. Nós somos uma espécie, o ser humano é uma espécie que cresce demograficamente e é a única espécie no planeta que cresce demograficamente. Todas as outras espécies não crescem demograficamente. E como é que a gente está, então, entendendo, para a gente pensar o ser humano de forma diferente, para entender esse novo século? O ser humano, o que ele faz? Quando ele cresce demograficamente, ele vai aumentando a complexidade. E se a gente estava falando de 1 bilhão de pessoas, nós estamos falando de 3 bilhões de pratos de comida em 1800 por dia. Quando nós estamos falando hoje, nós estamos falando de 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Então você vê que a complexidade sai na quantidade de 1 para 7. E na qualidade é muito mais de 1 para 7. Porque são pares de sapatos diferentes, óculos diferentes, tamanhos de roupas diferentes e subjetividades diferentes. O que um fulano gosta, o fulano não gosta. São filmes diferentes, etc. Então, o que acontece? A gente vive um fenômeno que a gente chamou de complexidade demográfica progressiva. Fala. Isso, verdade. Esses bichos, vou fazer uma ressalva. Espécies que crescem demograficamente conectadas. No sentido de, você pode ter grupos de baratas que se auto-administram de um lado, grupos de ratos que se auto-administram de outro lado, galinha, mas gado e galinha crescem a partir da domesticação. Mas o ser humano é uma espécie que cresce demograficamente e precisa estar conectada uma com as outras. É uma espécie que cresce demograficamente e está ocupando todo o planeta e interdependente entre um e outro. Porque, por exemplo, vamos pegar a população de lobo. Você tem um número X de lobos. O número de lobos que você tem, se aumentar em determinado tamanho, a espécie se divide. Então, na verdade, o que acontece? Você tem grupos separados que crescem separadamente e não de maneira conectada. A gente não está fazendo isso. Então, o que acontece? É uma espécie que cresce
e precisa estar se relacionando entre si o tempo todo. Qual é a situação que acontece nesse momento? Para a gente poder entender o século XXI. No momento que a gente cresce demograficamente, nós começamos, e aí que tem a ver com transformação digital, a sociedade vai ficando obsoleta. O modelo de administração, o modelo de comunicação, a forma como nós organizamos a sociedade, ela vai ficando, com o tempo, obsoleta. O que era um modelo administrativo razoável para 1 bilhão de pessoas, ele começa a ficar não mais razoável quando eu estou falando de 7 bilhões. Não dá para a gente imaginar que a gente tem uma pessoa morando sozinha, que vão chegar 7 pessoas e que o modelo de administração daquela casa vai continuar igual. Então existe, na nossa espécie, um crescimento demográfico, e olha só que é importante, que vai criando uma latência para uma mudança, para uma adaptação desta complexidade. Essa é a demanda. Isso me parece autoevidente. Uma coisa é o Brasil com 30 milhões em 1900, outra coisa é um país de 210 milhões 100 anos depois. Não dá para falar que é o mesmo país. Vocês vivem isso, energia, água, petróleo, tudo. Tudo é em escala de vezes 7. A escala é maior, porque a demanda individual subiu muito mais. Isso. Então essa é a demanda que está latente. Esta é a demanda que está latente. E aí a gente chega, se a gente está falando de demanda, então existe uma oferta. Como é que nós saímos da situação de crise? Então a gente poderia dizer que a gente tem uma situação de crise, que é a seguinte: a espécie vai aumentando a população, num determinado momento, a gente começa a entrar num processo de crise. Qual é a crise? Nós não conseguimos mais atender as demandas. Então, como é que a gente resolve essa crise? Aos poucos, sem sentir, a gente vai massificando a oferta. Eu vou criando um processo em que eu posso atender o problema, porém, eu não posso dar qualidade na quantidade. E eu tenho que, quando ofereço qualidade, eu reduzo a quantidade. Eu posso fazer uma escola bacana com pouco aluno. Mas se eu vou fazer um CIEP, eu tenho que fazer um negócio mais popular, porque eu não consigo resolver o problema. E aí a gente começa um problema de quantidade, qualidade, qualidade, quantidade. Então, o que está acontecendo no início do século? E aí a gente fez um estudo, e eu estou baseado nos estudos da Escola Canadense de Comunicação, de um cidadão chamado McLuhan, que ele diz o seguinte: a sociedade, e aí depois tem os outros pesquisadores que fazem esse estudo, que é o Pierre Levy, etc. O que ele diz? A sociedade, o gatilho da oferta é a mudança de mídia. O que a gente está chamando de mídia? As tecnologias que estão entre os seres humanos. Toda vez que eu mudo a mídia, eu mudo profundamente a sociedade. E a mídia vem para a sociedade para permitir que eu crie um novo modelo administrativo. Vamos pegar exemplos concretos. Mundo oral, 70 mil anos. A partir do momento que chega a oralidade, eu crio a domesticação dos animais, eu crio a agricultura, eu saio do modelo nômade e passo para o modelo das aldeias. Depois eu tenho uma outra mudança parecida com essa da internet, que é a chegada da escrita, também motivado pelo aumento populacional. A escrita chega e de uma hora para outra surgem as religiões monoteístas. A palavra Bíblia vem de livro. Se não houvesse o livro, não haveria a Bíblia. E se não houvesse a Bíblia, não haveriam as grandes religiões que permitiram os impérios. E os impérios só foram permitidos porque você começa a fazer as cartas que as pessoas recebem e o imperador consegue administrar ao longo do tempo.
Então você tem uma ruptura com a sociedade com a chegada da escrita, outra mídia. Depois você tem um movimento da escrita impressa, que é a massificação da mídia em 1450. Aqui são 7.000 anos e aqui há 450, 500 anos. A chegada da escrita impressa na Europa, inclusive na Alemanha, né? Em que você tem Gutenberg, que lança a prensa. A chegada da prensa inicia a sociedade moderna. 50 anos depois, mais ou menos, aparece Lutero para questionar o poder da igreja, que é o que a gente está vendo hoje em relação à sociedade hoje. As pessoas começam a se empoderar de mídia e as pessoas começam a não aceitar mais o que aceitavam antes. O Lutero começa a dizer que aquela Bíblia que está escrita em latim não pode continuar em latim, que tem que escrever em alemão para as pessoas poderem ler. E quando as pessoas começam a ler a Bíblia, falar, eu não vou mais pagar imposto para o Papa. Acabou. E aí você começa a mudança da sociedade moderna, o liberalismo, república, livre mercado, começa com Lutero. E Lutero só consegue ser Lutero por causa do papel impresso. Tem um livro, um filme, que tem Lutero, né, que mostra que as ideias dele só começam a se disseminar na Alemanha em função da expansão da impressa. Tem inclusive uma cena que ele faz o WhatsApp do cavalo, que ele bota todos os livrinhos no cavalo e todo mundo começa a ler. Então, o início da sociedade moderna é a chegada da prensa. O liberalismo só foi possível com a chegada da prensa e o regime de livre mercado. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Nós estamos vivendo na sociedade hoje uma revolução civilizacional similar à chegada da oralidade, à chegada da escrita e à chegada da escrita impressa. Ela é disruptiva. E não é uma disrupção das organizações. É uma disrupção que começa com o cidadão e o cliente que está dizendo o seguinte, eu não quero mais ser massificado, eu não aceito mais determinadas coisas que eu aceitava, porque eu aceitava aquelas coisas porque eu não tinha as informações suficientes para poder atuar. E aí você começa um gatilho e começa um processo de revolução civilizacional exatamente com a chegada da internet, que você pode situar aí mais ou menos pelo ano 2000. Então você começa uma revolução civilizacional, que não é a primeira vez que acontece, a partir da demanda do aumento da população, que precisa fazer um reajuste, preste atenção, na civilização. Nós não estamos falando de uma mudança nas organizações, nós estamos falando de uma mudança civilizacional, necessária, que o ser humano faz quando ele aumenta a população. Gradualmente, mas faz. Então é fundamental para vocês, quando forem pensar no modelo de estratégia e for pensar no futuro, vocês têm que pensar que vocês estão vivendo um mundo, e a gente chama isso na minha escola de estratégica, que a gente chama de mundo de momento bimodal. O que é o momento bimodal? Nós temos hoje dois modelos na sociedade, o antes da internet e o depois. Beleza. Então, ok, então a gente está vivendo uma revolução civilizacional e aí tem características dessa revolução civilizacional que as pessoas se confundem. Se a gente olhar todas as revoluções de mídia que já aconteceram no passado, eu vou dizer para vocês o seguinte, aumenta a taxa de inovação, todas elas aumenta. Aumenta o empoderamento do cidadão, aumenta. Começam mudanças sociais, políticas, econômicas, começam. Isso é novidade? Não é novidade. Sempre aconteceu. E aí a pergunta que vocês vão fazer. Qual é a novidade? O que é realmente novo nesse novo século? O que nunca aconteceu e que só está acontecendo agora? Vem a revolução de mídia, surge uma nova linguagem. Isso acontece sempre. Qual é a grande diferença? É o tipo de linguagem que surgiu agora. E aí começa o processo de vocês entenderem que as organizações de vocês, elas vão ter um limite de atuação em qualquer área que vocês atuem. Elas estão entrando em processo de obsolescência. Eu vou explicar para vocês por quê. E depois vou explicar como é que eu tenho tentado ajudar. Existe uma maneira da gente pensar o mundo da seguinte forma.
As organizações têm um modelo de comunicação e as organizações definem um modelo de comunicação. Esse pensamento está equivocado. Se a gente analisar a história, eu quero dizer que é o contrário. O modelo de organizações que vocês trabalham, de linguagem que vocês trabalham, de comunicação que vocês trabalham, define o modelo de administração. É o contrário. A organização de vocês é o que ela é pelas linguagens que vocês tinham disponíveis até o momento de hoje. Qual é a linguagem que eu estou falando? As organizações atuais, que eu chamo de gestão, para mim não é sinônimo de administração. A linguagem que vocês trabalham é oral, escrita. Toda a estrutura da organização de vocês se baseia na oralidade e na escrita, e por causa disso vocês precisam de um gerente. E por causa disso vocês precisam de um supervisor. E aí você estrutura uma organização, se ela vai crescendo, de um modelo, um modelo vertical, oral escrito, em que você tem aqui camadas administrativas. Ok, beleza. Funcionou. Funcionou super bem. Passou muito tempo funcionando. Qual é a grande novidade hoje? A grande novidade hoje é o seguinte. Existe uma nova linguagem que eu vou chamar que é a linguagem dos rastros. O Uber, vamos pegar o exemplo do Uber, eu chamo o Uber de curadoria. É um outro modelo de administração. Não é o modelo de administração que vocês estão trabalhando. O Uber não usa linguagem oral escrita. O Uber não contrata motorista. Fala. Tá. O Uber não contrata motorista. O Uber não demite motorista. O Uber não tem gerente. E como é que o Uber não tem gerente? Por que ele não tem gerente? Como é que ele pode administrar 30, 40, 50, 100 mil motoristas? Qual é a chave? A chave são os rastros. Imitação das formigas. Modelo das formigas. O Uber ele usa uma linguagem mais sofisticada que a linguagem das formigas, que é mais complexa. Quem define se o motorista vai continuar ou não é o gerente, é o próprio consumidor. É assim no Airbnb, é assim no Google, é assim no Facebook, é assim no YouTube. O grande segredo dessas novas organizações é que elas estão estruturadas num novo modelo de administração que é mais sofisticado que esse modelo que nós temos hoje. Na minha opinião, todas as organizações vão caminhar para a uberização. Todas. E a transformação digital não é possível de dentro para dentro, porque são linguagens diferentes, são modelos, e aí que vem a grande novidade, incompatíveis entre si. A cooperativa de táxi é incompatível com o Uber. Se você plantar o DNA da cooperativa de táxi, nunca vai nascer o Uber. Porque é um modelo administrativo que vem uma outra linguagem. E aí, para a gente fechar, que eu já sei que eu passei do meu tempo, a gente tem que fazer um ajuste. Qual é o ajuste? Qual é o método? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte. Quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, eu tinha a ilusão que as organizações, ouvindo isso que eu estava falando, elas iam entender, aderir rapidamente. Meu grande aprendizado foi, eu virei inimigo das organizações. Eu sou um inimigo das organizações. Eu, quando vou para a Gartner, tem lá a galera que fala tudo e depois tem o Nepô. Porque ninguém quer ouvir isso que eu estou falando. Porque todo mundo quer ficar no mimimi que está fazendo transformação digital. Quem é que vai chegar e dizer que vai fazer essa mudança? O cara que está liderando a empresa, ele vai falar, isso vai me matar, então eu não vou fazer. Só que o problema é o seguinte, independente da decisão do gestor, o processo continua. E a empresa começa a perder competitividade. O caso da Abril, recente, no último mês, é típico. Mandou 800 pessoas embora. Eu estive na TV Globo, estive no Globo, falando sobre isso, e aí a menina me falou o seguinte, aí eu falei, vocês têm que caminhar para o YouTube. Aí ela falou, o YouTube não tem a ver com a nossa filosofia. O YouTube não tem a ver com a nossa filosofia. Eu falei, mas o cliente não está sabendo disso, tem que avisar para o teu cliente.
E eu falei para ela, se não é mudança de filosofia, não é disrupção. É incremental ou radical. A disrupção é filosófica. Porque o cara tem que parar para pensar e mudar a maneira de pensar. Então a gente tem hoje uma crise, que é a crise da dificuldade das organizações mudarem. Então como é que muda? Na minha opinião, eu descobri que existe um grupo de pessoas que existe na organização de vocês, que são os inquietos. E eu divido o mundo, para mim, de quietos e inquietos. Os quietos são aqueles que continuam, e os inquietos são aqueles que rompem. Então, hoje, a minha escola é toda trabalhando para os inquietos. O quieto não chega até mim, o quieto não gosta de mim, o quieto quer me matar. Não dá uma facada, mas quer me matar. E os inquietos me adoram. Então, como é que eu acho que a gente tem que trabalhar? A gente tem que saber quem são os inquietos nas organizações de vocês e iniciar a inoculação de uma cultura para que esses inquietos comecem a pensar esse mundo bimodal. Para começar a formular projetos separados. No meu livro, Administração 3.0, só existe uma forma de você mudar uma organização. 2 áreas separadas. A atual e uma fora. A fora é independente da empresa. O pessoal da empresa está proibido de entrar para o lado de fora. Porque se o que vai acontecer, a galera vai dizer que não vai dar certo, não é nada disso, e as organizações que estão fazendo essa experiência, tipo Porto Seguro, Itaú, Bradesco, o que eles fazem? Criam do lado de fora, quando o negócio começa a bombar, traz para dentro. O que acontece? Acaba a inovação. Porque não vê o bimodal. Então a gente criou um grupo, e aí a partir daí eu falei, pô, eu preciso ganhar dinheiro, eu estou sendo inimigo do meu pseudo cliente, então o que a gente fez? Eu criei uma escola pelo WhatsApp, para inquietos. Eu, na verdade, estou construindo, né, as pessoas que vão tentar matar as organizações que vocês têm. Eu estou do outro lado da trincheira. Os meus alunos são inquietos, empreendedores, isso está virando uma coisa exponencial. Eu criei o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo, estou partindo para o 4º grupo. A gente faz leituras compartilhadas, analisa tudo no mercado, critica esses livros todos, mostra que esses livros todos estão cheios de problema, e a gente então começa um processo de preparação de profissionais, de empreendedores, que conseguem ver o bimodal, conseguem enxergar o mundo do jeito que a gente tem que enxergar, e começam a fazer projetos para ou tentativa de mudança de algumas organizações, ou empresas fora para matar as organizações atuais. Então, a minha recomendação para vocês, criar um programa de inquietude, levar uma visão mais sofisticada sobre transformação digital, não aceitar essa visão do mercado, que é uma visão totalmente intoxicada, não consegue enxergar o que está acontecendo, e está atrapalhando as empresas em vez de ajudar. Bom, é isso aí, galera. Obrigado. Bom, vamos então abrir perguntas e respostas, né? Porque Pegar uma água. está dentro do nosso formato. Poucos lugares que a gente tem que debater, desde o início, as pessoas já colocando as questões, isso é muito bom, né? Porque tem uma reflexão crítica. Então, a gente gostaria muito de ouvir de vocês, né? É muito mais essa troca, que não é um debate simples, então a gente queria levantar aí essas questões aí, o que vocês pensam. Eu tenho uma pergunta, se puder começar. Há uns anos atrás eu assisti um filme muito interessante que contava a história de como a IBM fez o primeiro PC. E isso aqui tinha muita relação com a propriedade intelectual, o filme, mas tinha a ver também com essa incapacidade de uma estrutura tradicional conseguir fazer algo fora da caixa. E aí contava o filme que o presidente da IBM viu que precisava ter um PC, um computador pessoal. Naquela altura a Apple já estava lançando, mas a Apple não tinha credibilidade no mercado corporativo. E aí ele chamou lá um diretor inovador e disse: você vai fazer aqui um produto novo, um PC, tem 1 ano para estar pronto. Ele falou: pô, mas aqui na IBM nenhum produto fica pronto em menos de 5 anos. Aí conta a história que ele disse: não, você vai ter uma estrutura fora daqui,
no outro estado, com outra equipe, você vai fazer do zero, tem que estar pronto em um ano. Aí ele pegou lá o programa da memória RAM, que era da IBM, era proprietário, mas para ser rápido ele tinha que fazer o outsourcing, né? Aí ele foi atrás da Intel para fornecer os chips, e aí criou o gigante que a Intel foi na década de 80, 90. E foi atrás de um moleque lá em Seattle que parece que tinha um sistema operacional, que era o Bill Gates. O pai do Bill Gates era um patent attorney muito conhecido lá nos Estados Unidos, inclusive de uma firma que era correspondente nossa. Legal. E aí parece que ele chegou lá, o pessoal da IBM, todo engravatado, para falar com o Bill Gates, moleque, dizer, olha, você tem aqui um sistema operacional que a gente ouviu falar que a gente está precisando. Então a gente quer conversar com você, mas antes tem que assinar esse acordo aqui de confidencialidade. Aí o Bill Gates deu para o pai, isso aqui é padrão, pode assinar. Assinou, conversaram, aí o Bill Gates falou, olha, realmente eu não tenho ainda o que você precisa. Posso fazer, mas tem um cara lá em São Francisco que está pronto. Absolutamente transparente, ético, né? Aí os engravatados saíram, foram para São Francisco, falar lá com o malucão da informática, não lembro o nome do cara agora, e aí o cara, é um documentário, tá? Não é nem ficção não, é documentário mesmo, filmagem da época. E aí disse que o cara recebeu lá o acordo de confidencialidade, disse, olha, eu não trato a administração, quem cuida é minha mulher. Aí deu para a mulher dele ver o acordo, chamaram 5 advogados, não vamos assinar, assim. 3 dias de negociação, não assinaram o acordo de confidencialidade com a IBM. O pessoal da IBM voltou para Seattle e falou para o Bill Gates, é você mesmo. E aí ele falou, tudo bem, mas eu não vendo, eu só licencio. E a IBM naquela época, tudo bem, eu licenciar mas quanto? 1 centavo a cópia, tá bom, mas eu posso licenciar para terceiros. E aí com isso que criaram o PC compatível da Compaq, porque a Compaq podia adquirir a mesma licença do mesmo DOS e podia comprar o mesmo chip da Intel. E só tiveram que reescrever o código RAM. E aí a Compaq contratou engenheiros que foram submetidos a uma sabatina e juravam nunca ter visto o trabalho da IBM, foram colocados no alto da montanha durante 6 meses para escrever tudo lá, e com a função de escrever um programa que exercesse as mesmas tarefas, desempenhasse as mesmas tarefas do programa da IBM, só que escrevendo do zero, de outra forma. Então não havia violação de propriedade intelectual. Bom, chateei vocês com essa história, porque eu vi muita analogia com a preocupação na época, né, da IBM de fazer algo fora. E aí o que você falou, depois botaram para dentro e acabou a inovação. Quer dizer, como é que... E a gente aqui tem até no nosso escritório uma startup lá em São Paulo, voltada para a área de marcas, e a gente tem visto isso, que para fazer algo diferente tem que botar fora e deixar florescer fora, né? Agora, o que é a estrutura tradicional, e aí vem minha pergunta, eu sou sincera, no meu caso, né? Ou no caso de qualquer dos colegas, o que a estrutura tradicional pode fazer para ajudar, sem atrapalhar, essa estrutura de fora? A gente faz um investimento quase como sócio capitalista para montar um outro negócio que a gente, de alguma forma, entende desse outro negócio. Porque a gente está na mesma área, só que numa atividade que é regida por tradições. O que eu posso contribuir para esse outro negócio? Deixa eu só, antes de você entrar, Rano, quando a gente começou, eu esqueci de te perguntar qual era o nosso tempo. Então eu te pergunto agora, a gente pode até que horário? São 10h30. A gente acaba 11 horas, quer Tá, dizer, então são o respostas Johannes, rápidas, você tem tá. muito assunto a falar? Excelente. Eu tenho 5 minutos, então Tá. podemos... Ótimo, excelente. Eu acho que é uma questão super pertinente. Depois, Não, eu acho que esse exemplo que você deu é o exemplo do Kindle, foi assim também. É o exemplo da Americanas.com, que foi assim também. É o exemplo da China. A China, quando chegou à conclusão que tinha que fazer o capitalismo, resolveu fazer fora, né? Não vamos mudar a China, vamos fazer uma área capitalista e vamos fazer fora. É bimodal. O que eu percebo aí é o seguinte, não sei se vocês viram aquele filme A Grande Aposta. Eu acho que o mais importante, primeira coisa mais importante, e as empresas não estão preocupadas com isso, deveriam, é dizer o seguinte, qual é a visão de futuro que faz sentido para mim? Eu estou apresentando uma para vocês. E eu desafio, todos esses livros aí, eu desafio qualquer livro desse, qualquer um,
que diga uma coisa sofisticada como essa aí, que eu demorei 13 anos para chegar, depois de muitos alunos. Você vai pegar aqueles livros todos americanos, todos os livros americanos estão indo por um caminho que é da tentativa e erro. Não funciona. O modelo que a gente tem que trabalhar agora é o modelo invertido, que é o que os filósofos ensinam. Se você tem um problema comum, é tentativa e erro. No problema em comum, você tem que fazer uma discussão filosófica antes. Antes de agir, você tem que pensar. Se você já tem um problema comum, você continua agindo. É a mesma coisa chegar um médico, chega um zumbi no hospital. O cara olhou o zumbi e falou assim, cara, é um zumbi? Eu não conheço esse problema. Vamos levar para um departamento de pesquisa. Esse é o médico que a gente chama de, seria dedutivo. Eu tenho que analisar o que é um zumbi para depois pensar o que eu vou fazer. Se é uma doença respiratória, ele sabe o que é a doença respiratória. Ele não precisa levar para um departamento de pesquisa. São duas situações diferentes. O que o mercado está fazendo hoje? Tem um zumbi chamado Uber e o cara quer dar Novalgina para esse Uber. Ele não quer entender o que é o Uber, ele quer assim, não, vamos fazer tudo. Então está todo mundo meio intoxicado. Então acho que a primeira coisa é ver o seguinte, qual é, digamos assim, a visão de futuro que a organização tradicional vai apostar para frente. Isso é a primeira coisa mais importante. Vai ter que escolher uma. É essa que a Gartner está vendendo? É a que a Deloitte está vendendo? Ou é que aqueles malucos que estão fazendo uma escola na internet estão vendendo? Você vai escolher uma. Você vai ter que fazer uma opção. No momento que eu digo que a gente tem que fazer o bimodal, por que eu digo que tem que fazer uma área separada? Porque eu percebo que o DNA administrativo que vai bombar, ele é incompatível com o atual. A TV Globo ela não vai conseguir fazer um YouTube de dentro para fora. Não vai, é impossível pensar isso. Aí você vai dizer, mas a TV Globo precisa fazer um YouTube? Aí eu falo, pô, tem que falar com os clientes da TV Globo, que hoje não assistem mais a TV Globo. O filho do Fernando, meu filho, e o filho de vocês. Ah, vou agora passar a tarde toda assistindo a TV Globo. Eu não vejo mais nenhuma criança fazendo isso. O que é interessante na sua pergunta, que a gente não tem a resposta, mas a gente vê vários cases aí que estão ocorrendo, né? São milhares de cases, e a literatura está repleta, né? Vários, isso que a gente tem lido, é o desafio das organizações. Então, eu milito no mercado de petróleo, o Hans conhece, o Gert conhece isso bem, é o desafio das organizações que tem claro no seu horizonte que está mudando, mas como fazer essa mudança? E aí a opção que tenha sido utilizada é você ter uma startup, comprar startup, os bancos estão fazendo isso, e deixar essa startup correr. Né? Os cases que a gente tem acompanhado, isso não tem avançado tanto como se imaginava. Um case interessante que vale a pena acompanhar é esse case da Petrobras. Né? A Petrobras, o interessante que ela, no seu planejamento estratégico de 2018 a 2022, ela coloca como 3 variáveis estratégicas, né? Uma variável estratégica é a questão de custo, uma outra variável estratégica, não me lembro, e a principal variável estratégica que ela bota no plano dela é transformação digital. Ela lança um bid, né, 25 milhões, aonde ela está contratando empresa. Nesse bid ela diz o seguinte, eu não vou escolher pelo menor preço, mas pela melhor solução. E ela recentemente lançou um outro bid para escritórios compartilhados, como Regus da vida, dizendo que ela vai precisar de um espaço de 100 a 150 pessoas espalhadas pelo Brasil para ajudá-la nessa transformação digital. O que ela tem em foco ali? Ela tem em foco, quando você lê lá o descritivo desse bid, ela tem em foco que ela consiga trazer para dentro de casa essas mudanças disruptivas que ela não consegue. Então seria um esforço, mas a cultura não mexe. A outra coisa que a gente tem percebido, né, é que a mudança, né, apesar de toda a questão da tecnologia que está nos dias de hoje, a gente sabe que o que vai acabar ficando são as pessoas. A variável competitiva durante o Fórum de Petróleo e Gás que nós coordenamos, a grande discussão, o que mais chamou a atenção, é um profissional que é inexistente no mercado, ele está raríssimo no nosso mercado, que se chama analista de dados, né? Cientista de dados. O famoso cientista de dados, que está todo mundo correndo atrás. E aí lá no nosso seminário, 300 pessoas,
eu perguntei, por favor, tem algum cientista de dados? A Petrobras falou que queria contratar, a Total falou que queria contratar, todo mundo não tinha uma única pessoa com essa formação de cientista de dados. Então, o grande desafio, né, que a gente tem percebido aí nos estudos que a gente faz é como mobilizar as organizações através das pessoas. E aí o trabalho que a gente tem realizado nesses grupos de WhatsApp, então nós temos grupos de WhatsApp onde a gente faz leitura compartilhada, você entra porque você quer, você entra porque você tem interesse, você também sai porque você não quer mais. Chegamos aí a um grupo de quase 1000 pessoas. E qual é o depoimento que a gente tem? Essas pessoas trabalham em organizações. E o depoimento delas é que através desses grupos e essa reflexão crítica outsider, elas conseguem influenciar as suas organizações. Então a gente tem criado esses grupos, né, e tem percebido que através de algo que necessariamente não está linkado oficialmente nas organizações, a gente acaba influenciando essa ação aí, né? Então essa pergunta, né, qual é o caminho, eu acho que a gente tem que estar bem observando, né, como é que estão as startups, como é que se junta, mas o que a gente percebe é que na sociedade atual, nós estamos vivendo isso, a gente percebe que como esse indivíduo consumidor, ele se empoderou, você tem que pedir licença, você tem que conseguir entrar no mindset dele. Eu estou fazendo um evento, desde já eu convido todos os senhores, a gente está fazendo um evento sobre um churrasco na Casa das Orquídeas para o pessoal de petróleo, gás e energia, vai ser domingo agora, depois eu mando um convite. Para que eu consiga divulgar o meu evento nas redes sociais, eu tenho que pedir permissão. Nos grupos que eu gostaria de entrar, eu posso pedir para divulgar, mas antes eles querem saber o que eu tenho para agregar valor. Não é mais uma coisa vertical, é uma coisa horizontal. Então a gente tem tentado mobilizar as organizações através de uma discussão horizontal nesses grupos outsider, né? Então eu acho que é um desafio, a gente está escrevendo alguns artigos, depois a gente passa para vocês. Rano, por favor, se tiver mais alguém aí, eu vi que o pessoal anotou bastante, queremos muito ouvir vocês. Tem uma pergunta para mim mais filosófica, porque eu concordo com as novas tecnologias, estamos vivendo um desenvolvimento civilizatório e vamos sofrer ou experimentar. Mas, ao outro lado, que todo mundo usa essas novas tecnologias, olhar no YouTube, tem um mundo no iPhone, acho que você olha o mundo civilizatório, político, tem mais um retrocesso. Falando em Trump, Turquia, guerras, essa discussão hoje na eleição, acho que todo mundo está buscando mais eleição do presidente, todo mundo aceita soluções antigas. Então, isso só um retrocesso no tempo que vai se caminhar, como você quiser. Essa é uma discussão interessante. Eu não acho, porque o que eu acho que a gente... Primeiro, uma coisa que é importante sinalizar é o objetivo da revolução civilizacional é matar o gerente e empoderar o cidadão. Tudo que for na direção de matar o gerente e empoderar o cidadão, e aí respondendo a sua pergunta, qual é a linha de raciocínio? Qual é o grande objetivo do ser humano hoje? Ele quer mais poder na mão dele. Aí você me pergunta, nós estamos indo na regressão ou não? Então, eu demorei, aí nós vamos falar de política, eu demorei para entender a situação política no Brasil bastante tempo. Eu confesso que desde 2014 eu estou estudando muito sobre a coisa. Então, o que eu acho que existe? Nós temos hoje no mundo 3 éticas que estão disputando o mercado. Éticas. Percepções éticas do mundo. 3 éticas. Você tem uma ética tribal, que é representada pelo Estado Islâmico e pelos marxistas. Ética tribal. Em que você define, nós e eles, a nossa tribo é melhor que todo mundo, que é uma ética tribal que de vez em quando aparece, que apareceu no século passado como o comunismo, apareceu o nazismo, etc. Tal, que é uma maneira de sentir o mundo.
que foi disseminada na sociedade, no Brasil principalmente, na Venezuela, em todos os lugares, em que você criou um modelo de pensar o mundo, que é uma ética, é a mais arcaica de todas, na minha opinião. Depois você tem uma segunda ética, que é a ética cristã, que é mais sofisticada do que a ética tribal. Porque a ética tribal é o seguinte, todos são iguais perante a minha tribo. A ética cristã é, todos são iguais perante Deus, que já é mais sofisticado. E você teria uma terceira ética, que é a ética liberal. Todos são iguais perante a lei. Então, se você vai ver a situação do Brasil, por exemplo, e você vai ver nos Estados Unidos, o que você tem, de certa maneira, é uma briga em algumas situações entre a ética cristã e a ética tribal. Em alguns momentos, em alguns países, você tem uma discussão sobre a ética cristã e a ética liberal, em termos de costumes. Então, quando você diz que é um retrocesso, para mim, na minha visão, o Bolsonaro não é um retrocesso, o Bolsonaro é um avanço, porque ele traz a ética cristã em relação à ética tribal. Porque não existe nada pior do que uma ética tribal que diz para você que você tem um presidente que foi julgado, mas ele não pode ser julgado porque ele é da nossa tribo. Isso não tem nada a ver com o liberalismo. Não tem nada a ver com a sociedade moderna. E você diz que isso é uma novidade. Então, se você pegar o movimento, eu tenho acompanhado esse movimento aí do Bolsonaro e o movimento do Trump, é um resgate de uma ética cristã. A ética cristã não é a mais sofisticada que nós temos. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, a macro tendência do século, na minha avaliação, é um forte resgate do movimento liberal. Nós vamos ter um processo de descentralização muito forte, que já começa a aparecer. Você vê que todo mundo fala em descentralização de poder. Porque não é como se fosse o contrário. O movimento de descentralização de poder, ele começa com a mídia. Depois vai para a política. Ele começa com a mídia, depois vai para a política. O cidadão, ele se empodera, e aí tem toda uma despreparação para essa descentralização, que a gente não foi educado para isso, como também teve na Alemanha, em 1450, quando surge o movimento da prensa, você só consegue construir sociedades republicanas 350 anos depois, que as pessoas se empoderaram de mídia e se construiu o que a gente chama hoje de liberalismo. Então, a minha visão é super otimista. O que a gente está vivendo hoje é o fim de uma jornada e o início de uma outra jornada, né? E eu percebo hoje, e se você observar bem, todo o discurso, digamos, marxista no Brasil hoje, não tem mais narrativa de crescimento. Ele está estagnado num determinado movimento. E você tem hoje um forte movimento liberal, uma narrativa que a sociedade está querendo comprar. Pode demorar? Pode. Pode ter retrocesso? Pode. Mas existe uma coisa que, na minha opinião, é chave. O ser humano, isso aí tem a ver com o pessoal lá da escola austríaca, diz o seguinte, ele sempre quer sair da situação do pior para o melhor. Ele pode voltar para trás e tentar alguma coisa, mas ele sempre vai querer ir para o melhor. Então, a tendência, no médio e longo prazo, é você ter um movimento parecido com o que aconteceu pós-prensa, que é um movimento iluminista e um movimento de resgate dos valores liberais, fortemente em todas as sociedades. É isso que vai vencer. Isso está acontecendo na Espanha, isso está acontecendo no Brasil, isso está acontecendo na Argentina, está acontecendo em todos os países da América Latina, um surgimento forte do movimento liberal. Romão Rano, tem mais chance de perguntas? Tinha perguntas lá, muita gente escrevendo aí. Várias questões. Eu tenho só 2, 3 minutos de coisa rápida. Eu gostei dessa comparação do tribal, das três étnicas. Uma coisa interessante. Não via dessa maneira. Isso é uma coisa interessante. Fala. Tem mais alguém que queira colocar pergunta aí? Senão o Rano vai cortar nossa voz aqui por causa do tempo. Mais alguma questão? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Eu estou preocupado com o emprego agora. Pode falar? Não, vocês estão tendo a sorte de ter acesso a essas informações antes. É o contrário. Vocês têm que se preocupar os outros que não tiveram ainda. Quando você
você falou, assim, então, eu acho que existe uma visão. Eu acho que existe hoje uma visão do mundo, existe uma tribo, uma parcela muito grande da população mundial que olha para o mundo não mais como o meu país, o seu país, e sim está preocupado em fazer um mundo melhor. Parece uma conversa extremamente naíve, ingênua, mas eu não acho que é tão não é ingênuo, não está caminhando nessa direção de fazer as coisas funcionarem melhor, né? Será que você acha que isso vence quando? Você falou no crescimento demográfico, é verdade, né? Era 1 bilhão, hoje é 7 bilhões, mas a gente tem capacidade de produzir alimentos para esses caras que dizem que não, se continuar crescendo assim. Quanto tempo leva para a gente conseguir, digamos, botar juízo, educar o mundo para que ele passe a ser mais razoável nesse crescimento? Que é uma questão de educação, né? Tem uma coisa que eu acho super interessante nesse processo, é o seguinte: o mérito do capitalismo foi ter levado a gente a 7 bilhões. E as pessoas mostram o contrário. Porque se não fosse o capitalismo, não teria 7 bilhões. Então, o problema que nós temos hoje é usar as ferramentas capitalistas para resolver o problema dos 7 bilhões, e não estão deixando. O discurso do Paulo Guedes e do Bolsonaro é muito interessante, da forma que ele quer resolver o problema da miséria através do sistema de livre mercado. Esse eu acho que é, porque no momento que você tiver a oportunidade de colocar isso em prática, você vai conseguir fazer do Brasil, fazer da miséria do Brasil um negócio. Se você imaginar que os jovens brasileiros hoje pensam em fazer concurso público e não empreender, e se você imaginar que os jovens poderiam empreender contra a situação de miséria, porque existe mercado, a gente teria um salto quântico nesse processo. Então, eu digo o seguinte: tudo que eu estudei desse período todo, e eu fiz doutorado e analisei cada momento desse de mudança, quando você tem uma revolução de mídia, nós vamos viver agora um período que eu chamo de período de inovação. A curva de decadência termina com a chegada da internet. A gente agora vai viver um período de inovação, depois um de consolidação e depois, se a gente continuar crescendo demograficamente, uma nova crise. É assim que aconteceu no passado, não eram 7 bilhões, não tinham as tecnologias que a gente tem hoje e a gente não tinha consciência disso. Então, a minha visão, o momento é otimista, o pior já passou. O pior já passou. E para o Brasil, o pior já passou também. O pior já passou. O pior cenário, digamos, uma visão, a vitória do Haddad, digamos que ele ganhe. Digamos que ele consiga ganhar, ou pela urna que mudou, ou por ele ganhando mesmo. O espaço que o PT teve de fazer tudo o que ele fez, acabou. Ele não vai conseguir assinar um documento que não seja um debate nacional do que ele está fazendo. Não vai conseguir usar o BNDES para emprestar dinheiro para a Venezuela, não vai conseguir soltar as pessoas com a facilidade que vai ter, vai ser um caos o país. Porque a população não aceita mais, por causa da internet. Muito bem. Bom,